Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje um review de um livro que tem me ajudado muito nos estudos do Antigo Testamento. É a Introdução ao Antigo Testamento de Raymond Dillard e Logman III. Tá? É uma publicação da editora Vida Nova. Não é um livro muito exaustivo. Você já percebe que ele não é tão grosso, mas, gente, é um material muito rico. Eu tenho feito uma leitura dos livros do Antigo Testamento e eu tô lendo cada introdução junto com o livro bíblico, né, que eu estou estudando lá do Antigo Testamento. E tem me ajudado muito na compreensão. Então, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes importantes dessa obra. Antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, dê o like neste vídeo. E se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, segue lá o @canal João Paulo Fonseca. E na descrição do vídeo tem os canais parceiros para vocês também se inscreverem, tá bom? Então vamos lá. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, caso vocês queiram adquirir esse material. É um material capa brochura. Olha só, a gente tem aqui algumas informações bem importantes, bem relevantes, né? Trazendo um pouquinho aqui da característica deste material, né? Que é uma introdução completamente evangélica em sua perspectiva, enfatiza individualmente o estudo de cada livro, né? Traz uma interação em espírito de paz com o método histórico crítico, lembrando que é um material que segue uma linha ortodoxa, mas traz a perspectiva de interpretação histórica crítica, tá? Destaca pontos altos da história da pesquisa bíblica e seus representantes, trata o significado de cada livro em seu contexto canônico, apresenta o significado de cada livro em seu contexto cultural. Então, é uma obra muito bacana, olha só. Uma capa bem bonita, né? Com algumas ilustrações. A editora Vida Nova sempre está de parabéns aí pelos materiais, né? Então aqui a gente tem uma folha de rosto, segunda folha de rosto, ficha catalográfica, a primeira edição de 2006, a gente teve reimpressões em 2009, 2014 e 2017, foi a última reimpressão. Aqui a gente tem uma pequena dedicatória, sumário dessa obra, então a gente tem prefácio, apresentação, introdução e os livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias e depois uma bibliografia. O prefácio é importantíssimo porque vai te ajudar a entender toda a história da composição desse material, as abreviaturas que foram utilizadas ao longo do livro, então é muito bom ter isso também. Uma introdução geral ao Antigo Testamento é o primeiro capítulo deste livro, traz aqui uma introdução também a respeito do que o material vai trabalhar. Então, o propósito, a perspectiva teológica, né? Essa introdução representa uma abordagem protestante evangélica do texto. Essa orientação ficará imediatamente óbvia na discussão de várias questões críticas. Porém, uma doutrina evangélica das Escrituras não responde a toda a problemática hermenêutica interpretativa, nem nos impede de tomar conhecimento da tradição crítica histórica. Então, a introdução do Antigo Testamento é subdividida frequentemente em duas áreas, introdução geral e especial. A introdução geral trata de tópicos que abrangem todo o Testamento, assuntos como texto e cânon. Nosso trabalho focalizará a introdução especial e investigará livro por livro. Então, isso é muito bacana. Então, aqui a gente tem uma introdução ao contexto histórico. Então, é um livro que vai trabalhar pontos importantes, mas não de uma forma muito exaustiva, mas te trazendo o que você precisa saber sobre toda a exegese, interpretação e estudo do Antigo Testamento, trazendo explicação de alguns termos, né? Então essa primeira parte ela é muito importante, né? Você já pegar e já começar a ler e estudar, porque vai trazer assim muito conhecimento para você. Olha só, ponto de vista teológico, a mensagem teológica do Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, cada livro foi escrito em um contexto histórico específico. Segundo, vários livros têm formas literárias diferentes, né? Ele trabalha muito essa questão também, a gente vai mostrar. Teologia no contexto do Antigo Testamento, um centro para a teologia do Antigo Testamento. O Antigo Testamento na perspectiva do Novo, traz um entendimento para você entender o Antigo Testamento já apontando para o Novo. Então a gente teve pouco mais de 30 páginas de introdução e aí ele vai adentrar
as introduções livro por livro. Eu vou mostrar algumas porque, de uma forma geral, a organização é igual. Claro que o conteúdo vai ser diferente porque ele trata livro por livro individualmente, tá bom? Então aqui a gente tem Gênesis, ele traz aqui uma explicação bem geral, tá, do livro, localizando o livro, no caso Gênesis, na Bíblia. Em seguida ele vai trazer uma compreensão do contexto histórico, avaliando a autoria e composição. E o interessante, gente, é que ele traz a perspectiva que ele segue, mas ele abre para outras interpretações. Então ele abre o leque trazendo, por exemplo, uma interpretação crítica, uma interpretação liberal sobre as questões que ele vai estar abordando. Então, por exemplo, texto e tradição, abordagem histórico-crítica. Então aqui ele vai trazer um estudo, e o livro de Gênesis é bem assim, tem vários pormenores aqui, né? Então, por exemplo, abordagem fragmentada, eu esbarrando no fio aqui do microfone, a abordagem suplementar, crítica da forma e crítica de tradução, da tradução. Então, ele vai trazer uma análise muito profunda sobre a composição do livro de Gênesis, recentes abordagens literárias ao Pentateuco, né, porque ele vai estar trabalhando o Pentateuco de uma forma geral, a arte literária em Gênesis. Depois de tudo isso, ele vai entrar na mensagem teológica do livro. Então, ele vai trabalhar os pontos teológicos que são abordados, né? Então, olha só, isso é muito interessante. E ele finaliza cada introdução trazendo um ponto interessante, que é em direção ao Novo Testamento. Então, por exemplo, né, ele vai trabalhar aqui algo que está lá no livro do Antigo Testamento, caso Gênesis, que se cumpriu, aponta ou simboliza ou é uma sombra daquilo que nós veremos no Novo Testamento, tá bom? Então isso é muito importante. E aí depois ele vai para o livro de Êxodo, né? Sempre começando aqui com, como eu disse para vocês, o contexto histórico, autor e composição, natureza e data do Êxodo. O livro de Êxodo também é bem interessante porque tem várias interpretações com relação à data do Êxodo. Ele vai adentrar em tudo isso, tá? A estrutura, no caso, qual é a linguagem trabalhada, o estilo trabalhado no livro. Então ele vai trabalhar o gênero literário, né? A mensagem teológica. E aí ele finaliza, né? Olha só, eu fiz várias marcações, eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Tem aqui um diagrama explicando a questão do tabernáculo, né? E aí em direção ao Novo Testamento. E é muito legal a gente estar analisando isso para a gente entender tudo que se cumpre lá no Novo Testamento. Então ele faz isso em todos os livros. Isso é muito bacana, muito interessante. Então, show de bola mesmo. Bom, o contexto do Antigo Testamento, né, no caso, livro de Levítico agora, tem uma estrutura também aqui no caso de Levítico. Então ele vai trabalhando dessa forma, tá? De uma forma bem minuciosa mesmo. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o livro de Daniel, né, que é um livro assim bem com várias discussões, principalmente na parte histórica, né, nas profecias ali de Daniel. Então, tem aqui o contexto histórico, autoria e data, ele traz a visão conservadora e vai abrindo para as visões liberais, críticas, né, com relação à composição de Daniel, a historicidade, Então, é um material muito rico, apesar de não ser tão exaustivo, né, são um pouco mais aí de 450 páginas, mas o conteúdo é muito rico, porque eles conseguiram compactar o conteúdo, mas sem perder a profundidade, né? E sem deixar os detalhes passarem desapercebidos. Então, por exemplo, a gente tem uma análise literária, né, do livro de Daniel, e ele traz aqui, explicando os dois gêneros, né, tanto o gênero profético, como também aí a parte da questão da profecia, como também um pouquinho aí da parte poética, né? Ele vai explicar tudo isso dentro do estilo. Língua, o idioma que foi trabalhado no livro, né? Ele fala a questão do hebraico e as partes em aramaico, a unidade de Daniel.
a mensagem teológica. Então ele vai desenvolvendo do capítulo 1 até o capítulo 6, trabalha uma coisa, depois trabalha do 7 ao 12 uma outra coisa, e em direção ao Novo Testamento. Então ele sempre vai fazer isso em todas as introduções, analisando todos os pormenores, tanto da parte introdutória, da parte de análise com relação a contexto histórico, composição, sabe, interpretações críticas. Ele faz um geralzão aí de cada livro, trazendo muito conteúdo, muito entendimento, tá bom? Bom, vamos chegando aqui mais para a parte final. A gente chegar aqui em Zacarias, Malaquias, que é o último, né? Ele traz livro por livro, trabalhando individualmente. Então, a gente tem aqui uma explicação também com relação ao autor, data e circunstâncias históricas. A diagramação é bem tranquila, o material da folha é um material tradicional dos livros da Vida Nova, e o tamanho da letra é um tamanho confortável para leitura, tá? Não vi, assim, grandes problemas na diagramação. Bom, encerramos 422 páginas do conteúdo. Depois a gente tem uma bibliografia sobre todos os livros, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Chegamos aqui em Jeremias, vamos mais lá para o final. E aí nós encerramos o conteúdo desta obra. Como eu disse para vocês, é um material muito importante para a gente estar estudando os livros do Antigo Testamento. Então, por exemplo, você está lendo, você vai começar a estudar o livro de Isaías. É bom você pegar esse material e fazer uma leitura da introdução que ele faz aqui do livro de Isaías para você entender todo o desenvolvimento do livro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse review. Que Deus abençoe cada um de vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. Não deixe de dar o seu like e deixar o seu comentário aí no nosso vídeo.